Enquanto mandava a imprensa a puta que pariu, o presidente da República do Brasil enfiava o portal da transparência no próprio rabo. Meus amigos, nós estamos aqui de volta para falar de Jair Bolsonaro e, por que não dizer, para falar de nós mesmos, porque cada vez mais investigar o comportamento do presidente da República é também investigar a nós mesmos e fazermos sempre a mesma pergunta: como? Como nós viemos parar nesta situação? Bom, antes de tudo, como manda o protocolo, eu vou ter que pedir a todos vocês para se inscreverem no canal, para curtirem este vídeo, para que ele fique com maior visibilidade, mais exposto. Vou pedir para vocês compartilharem com os amigos, com os colegas, com os grupos, para a gente ajudar a crescer o canal e ter mais vídeos, né? Vamos motivar o Morgantini a fazer mais vídeos. Então você curte, você compartilha, você liga o tal do sininho. Muito bem. Dito isso, vamos falar sobre a frase do presidente da República. A frase de Jair Bolsonaro, que ecoou por muito tempo e vai ecoar ainda muito mais quando ele manda os jornalistas à puta que pariu, porque os jornalistas divulgaram informações oficiais do próprio governo. Olha que interessante, esse é o primeiro ponto. Não foi uma investigação que decretou aí um escândalo, que inventou números. Não foi uma investigação que manipulou dados, colocou em dúvida alguma postura. Não. Foi uma reportagem descritiva, ou seja, aquela em que você tem os números postados oficialmente no portal Transparência, nesse caso, e você simplesmente publica. E os números são números, ou seja, matemática pura. É a reportagem do jornal Metrópolis, do Distrito Federal, né, do portal Metrópolis, mostrando dos gastos com o supermercado do governo brasileiro. E são compras, é preciso que se diga, que vão para todas as autarquias, os ministérios, enfim, todas as dependências do governo do Brasil. Então o volume, claro, é muito grande. Mas não é isso exatamente o que chama a atenção. O que chama a atenção é o tipo de gasto. Mas não é só isso que chama a atenção. É que ao se desdobrarem os gastos, as compras, nós chegamos a locais muito interessantes, às vezes muito ermos, por assim dizer, onde foram comprados quitutes como bombons, chicletes, leite condensado e por aí vai. Mas a fala de Jair Bolsonaro é uma carta marcada. Mais de 2 anos nessa intensa convivência tóxica, nós já sabemos como é que ele se comporta. E nós sabemos o quanto ele eleva o tom, ou ele realiza algum tipo de manobra polêmica, ou fala de forma cretina, comete algum crime de responsabilidade na sua postura, para tirar de foco o que realmente interessa. Claro, isso é o normal e nós não vamos cair nessa mais. Aliás, há muito tempo já não funciona como deveria, né? Começou nos primeiros 6, 8 meses, depois todo mundo entendeu e não tem mais o mesmo efeito, a não ser que os robôs do gabinete do ódio comecem a replicar as mensagens. Mas o que chama a atenção nisso tudo é que Bolsonaro ataca a imprensa por replicar uma informação oficial e manda jornalistas enfiarem leite condensado no rabo. Mas quem enfiou alguma coisa em algum lugar que ninguém mais tem acesso foi o governo brasileiro, que tirou do ar o portal da transparência. Esse que foi a fonte de dados para a reportagem inicial. Lá é que estão todos os números de todos os negócios realizados pelo governo brasileiro.
Lá estão as compras, as vendas, os pagamentos, as contratações, lá estão todos os acertos de conta. E esse sumiu. Bolsonaro não mandou o portal Transparência à puta que pariu, mas enfiou em algum lugar que muito pouca gente deve ter acesso. É de se esperar neste momento, amigos e amigas, que a grande imprensa, a chamada grande imprensa brasileira, tem uma postura de praticar o jornalismo com a mesma sede de verdade e apuração que teve em outros tantos casos no Brasil envolvendo governos anteriores, governo federal, governos estaduais. É de se pedir somente a aplicação da mesma regra, a aplicação da mesma régua, que não tenham medidas diferentes. Porque não há de se duvidar que se fossem outros governos, esses que vocês estão pensando aí, o William Bonner apresentaria o Jornal Nacional mascando e fazendo bola com um babalu. Afinal, são 2,2 milhões em chicletes. Que alguém do governo hoje teve a pachorra de explicar que era para ajudar, depois do almoço, a fazer uma asepsia bucal. Nada com a cara de Jair Bolsonaro. Nada mais a cara de Jair Bolsonaro. Escovar os dentes com chiclete e açúcar. Mas o que se depreende disso é um grande caixa doce que se suspeita. O caixa doce é justamente o desdobramento dessa investigação. Porque, como eu disse, os lugares chamam muito a atenção. Lá tem as empresas que venderam, quanto ganharam, qual produto comercializaram. E tem caixas de leite condensado, mas também tem caixas e caixas de bombons vendidos por padarias, por Eireles, né? Aquelas empresas de capital limitado, com um único dono, empresas pequenas cujo endereço também está lá. E você não precisa de muito para você identificar, você não precisa ir num lugar mais como os antigos jornalistas faziam. Agora, basta que você entre no Google Maps e lá você vai descobrir qual é a cara da empresa, qual é a fachada. Já fizeram isso. O resultado é esse que você imagina assim. Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, os próximos passos podem ser decisivos. Bolsonaro enfrenta uma batalha na qual se lançou agora oficialmente, admitiu que o governo está tentando interferir na eleição, né, no processo de escolha do próximo presidente da Câmara Federal. Há um centrão ávido e quem diria, agora, talvez o centrão seja um norte de tranquilidade e racionalidade para nós. Porque o centrão exige, para eleger Arthur Lira, exige o Ministério da Saúde e da Cidadania. E por que parece então ser um bálsamo em meio a tudo isso? Porque nada melhor do que imaginar o fim da era do general especialista em logística Eduardo Pazuello, nesse funesto trabalho pelo Ministério da Saúde. Acontece que em meio a tantas crises vivendo no Brasil, elevação do número de mortes pela pandemia da Covid-19, crise em relação à aquisição de vacinas para os brasileiros, crise de oxigênio e seu abastecimento na região norte do país, tudo que Bolsonaro não esperava e não quer ter, e daí o seu destempero, é um escândalo envolvendo suspeitas de corrupção e rolo na compra de produtos do supermercado federal. Este é um escândalo que já comprometeu ministros, deputados, senadores, derrubou presidentes. E Bolsonaro não está na sua melhor forma em termos de popularidade e articulação política para se dar ao luxo de combater este combate. Portanto, a grande dúvida nesse momento é saber quais serão os desdobramentos das grandes revistas do Brasil, dos veículos de comunicação. Na internet, jornalistas de renome internacional, sobretudo no Twitter, já fizeram a sua parte. Já fizeram uma profunda investigação e identificaram vários nomes de proprietários de empresas que estão sendo
agraciadas com contratos milionários com o governo. Esses mesmos profissionais já publicaram isso com documentos, com fotos, com identificações e também mostraram os locais, alguns deles bem acanhados, onde negócios de 2, 3 milhões são realizados num único cliente, o governo federal. É preciso saber o que vai acontecer. E vou terminar esse vídeo deixando para a gente voltar a falar sobre isso, quem sabe amanhã, a pergunta que falei no início. É preciso fazer uma profunda análise e deitar-se no divã coletivo para identificar em que hora que o cidadão de bem achou que isso o representava, que ser um cidadão patriota era mandar a imprensa, essa que ele sempre apoiou e aplaudiu quando mostrava escândalos de outros governos, quando deu vazão à Lava Jato, quando mostrou na intimidade tudo o que aconteceu com o que se dizia ser o Petrolão, quando antes disso, lá em 2005, veio a história do Mensalão, tudo sob aplauso do cidadão de bem. E agora? A imprensa é a mesma. Os programas, as revistas, os jornais, os jornalistas muitas vezes são os mesmos. Como se sente o cidadão de bem tendo que mandar a imprensa que ele tanto aplaudiu à puta que pariu? É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!